Tiagão, pode colocar já a apresentação que eles prepararam para nós. Muito obrigado. Guilherme, Dani. Então é isso, dos 21 aos 42. É isso. Como é que vai ser? Você preparou essa apresentação? Vende o peixe aí, para quem está ouvindo a gente chegar aqui para acompanhar. Então, o pessoal que está na feira aí, na Expo, vem para cá. É um assunto muito importante dessa progressão, né, dos 21 para os 42. Muitos alunos vêm perguntar para a gente quando que eu vou fazer essa progressão segura, quando que eu vou estar preparado, o que eu preciso fazer, quais os parâmetros necessários para a gente fazer. E é isso que a gente vai tirar algumas dúvidas com vocês aí. E aqui junto com o Gui, né, Gui? Gui vai falar da parte nutricional também, que é muito importante nesse sentido também, né, Gui? Com certeza. Eu acho que um dos erros maiores que a gente comete hoje é na parte da alimentação. Todo mundo sabe que os banheiros lotam aí das corridas e a alimentação é uma das coisas principais desse caso, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, um pouquinho dessa construção dos 21 aos 42, que é tão importante assim, e trazer uma alimentação, uma nutrição de verdade aqui para vocês, né? Sem dúvida, treinar direitinho sobre uma boa orientação, ter um acompanhamento nutricional e seguir o que os profissionais falam, não fazer nada da cabeça, faz diferença na sua performance, na sua saúde e, claro, no seu desempenho aqui na prova. Então, venham para cá. Nosso tema é dos 21 aos 42 quilômetros. Temos aqui o Guilherme, nutricionista esportivo, o Daniel, nosso treinador da DPN, começando agora. E se der tempo no final, a gente pode abrir para perguntas também, Dani? Isso, são 30 minutos de apresentação e mais 15 de perguntas. Então venha para cá para você acompanhar o conteúdo que eles prepararam e depois também vão poder responder perguntas. Cheguem mais, aqui no nosso palco. Isso aí, pessoal, vamos embora. Então, pessoal, boa tarde aí. Agradecer aqui a Iguana pelo convite de mais um ano estarmos aqui na palestra, trazendo conteúdo importante para vocês. E esse é um tema que eu achei muito interessante, muito importante, porque é uma progressão bem duvidosa aí e muito grande, né? É uma coisa de dar um passo. A gente começa fazendo 5 km, 10 km, aí vem a meia maratona. Até aí dá pra gente pensando aos poucos, mas um passo de dobrar dos 21 para os 42 requer de uma adaptação melhor, requer de uma dedicação muito maior de treinamento, de alimentação também. Tem isso que a gente vai passar umas informações para vocês. Bora lá. Passa o próximo slide. Bom. Oi. Vou começar sem o slide, que a gente vai só reiniciar a máquina. Tá bom, não, tranquilo. A gente vai batendo papo e isso. Boa. Vai, Gui. Então, beleza, vamos lá então. Bom, é o seguinte, gente. Vamos começar primeiro dividindo como os amantes, os amadores e os profissionais na parte da corrida em si. A gente pode dividir hoje pensando que tem os profissionais, obviamente, pessoas que o time elite aí, inclusive, que estão aqui, alguns aqui hoje, e também tem os amadores, os que estão fazendo por amor à corrida mesmo. Porém, a gente tem que pensar sempre em qual quadro a gente está, porque tem pessoas que treinam leve, né, que é o famoso treino fofo, tem pessoas que treinam moderadamente, tem pessoas que já treinam numa alta intensidade. E pensando nisso, cada pessoa tem um quadro diferente relacionado à construção muscular, relacionado aos treinos, relacionados à intensidade, e realmente você com certeza vai falar sobre isso, e é um dos parâmetros maiores da alimentação também. Porque se eu não saber aonde ela está, eu também jamais vou saber para onde ela vai. E o objetivo é o mais importante. Às vezes a pessoa ela tem um objetivo de ser uma atleta elite, mas também ela está fazendo treino muito leve e ela já quer ir direto para o 42 sem nunca ter treinado. O que você acha disso? Então, e a grande, acho que assim, a gente pega proporcionalmente, 80% das pessoas que estão participando da prova é um pessoal mais tranquilo, assim, que não são elite, né? Um pessoal que batalha o dia a dia de profissionais normais, são pessoas normais como a gente que trabalha e vão lá fazer a prova. Então, a galera hoje em dia tem um pouco de dificuldade de encaixar a rotina alimentar no meio desse todo processo. Sim. E o de treinamento também. Queria aproveitar para vocês aqui, quem está fazendo a meia e a maratona pela primeira vez aqui no domingo? Quem de vocês? Meia ou maratona? Meia. Meia? Legal. E maratona? Tá. E pensando nessa progressão aí, tem alguém que já está pensando em fazer a meia para treinar para maratona, para a primeira maratona? Aí, boa. Então é um assunto bem importante para vocês aí. Isso que a gente vai destrinchar. Legal. Boa. Porque é exatamente isso. Vamos conversar sobre... Porque hoje, né, a internet está puxando bastante, está interessante, eu acho
muito bom o que a internet puxou para nós. Pode passar. Eu acho muito bom o que a internet puxou para nós, assim, relacionado à evolução mesmo. Tanto alimentar, como de educadores físicos, como a alimentação. E eu deixei essa frase aqui, quem quiser tirar uma foto, eu acho que ela é muito importante, eu coloquei no meu Instagram hoje, porque é o seguinte, normalmente quando a gente quer elevar o nível relacionado ao exercício físico, trazer isso para um âmbito de estilo saudável, né? Hoje, a gente fica muito apegado aos nossos hábitos anteriores. Os hábitos anteriores normalmente é o sedentarismo, normalmente é consumir alimentos industrializados e etc. Então, se caso um dia a gente quer elevar esse nível, quer ser uma pessoa extremamente saudável, mesmo tendo uma vida particular, uma vida normal, né? Uma vida de trabalho em si, não ser um atleta, a gente tem que se desapegar um pouco dos nossos hábitos. A gente vai citar um pouco hoje também sobre álcool, vai citar sobre alimentos industrializados, vai citar possíveis alimentos que podem atrapalhar nessa transição até os 42. Né? Gui, uma dúvida que o pessoal pode ter assim, para essa transição, de fazer do 21 para 42 em termos alimentares. O que muda? É consumo maior de calorias, o pré-treino muda bastante e o durante os treinos também, para fazer longos maiores, né? Muda bastante? Com certeza, porque a construção muscular em si, ela nada mais é do que eu vou usar mais gasolina para o meu carro ir mais longe. E para isso, a gasolina, no caso, é o carboidrato, um deles, né, dos principais nutrientes hoje, como os micronutrientes também, a gente pode dividir em micro e macronutrientes. Os macros são os mais conhecidos, né, carboidrato, gordura, proteína, e os micros mais conhecidos dentro desse quadro de evolução é sódio, potássio, magnésio, cálcio, que são os micronutrientes que a gente utiliza hoje. Inclusive, tem muitas empresas hoje que estão prezando por esses, como a Dobro, por exemplo. E essa construção, ela é exatamente isso que você disse. Para isso, para a gente construir maior, a gente tem que gastar mais. Porque eu vou dar um exemplo. Hoje, um treino longo de um atleta amador, né? Uma pessoa que está fazendo um treino longão, ela gasta por volta de 400, 500, 600 calorias. Só que essa progressão, acho que você vai até falar dessa parte de ciclo de maratona, é uma progressão de carga. E para essa progressão de carga acontecer, eu vou gastar mais calorias. Gastando mais calorias, eu preciso de mais carboidrato. Então, eu preciso comer mais. E mesmo assim, um detalhe até importante, mesmo assim a gente vai acabar emagrecendo também, porque a gente vai absorver melhor isso. Porque um erro muito comum, às vezes, é comer menos, né, do que se pede. Esse é o erro crucial de um dia ter canelite, um dia ter lesão, desidratação, porque caso a gente coma menos, a gente vai ter menos gasolina. Tendo menos gasolina, nosso carro vai funcionar mais fraco. Funcionando mais fraco, a chance de quebrar é maior. Então, dentro da alimentação, atua da mesma forma. Isso a longo prazo, né? A gente vai colocar as quantidades de periodizações aqui, é uma coisa a longo prazo, né? Então, se você está pensando em terminar a meia, começar a pensar numa programação para maratona, então desde já mudar a rotina, porque fica mais fácil, né? Automatizando, né? Com certeza. E Dani, e para esse aumento, como que funciona assim? Por exemplo, eu sou um atleta que já fez 3 meias maratonas e eu quero ir para a maratona agora. Como que funciona esse ciclo? Como que funciona esse avanço aí? Então, deixa eu passar o slide. A gente tem alguns parâmetros de segurança, assim. Não existe uma regra, mas pelo menos tenham feito algumas meia maratonas. Legal. Que, por exemplo, você consiga iniciar um treino de 2 horas, pelo menos, isso para iniciar o ciclo. Aqui a gente pensando, na DPN a gente usa para uma meia maratona de 10 a 12 semanas de treino específico. Para você iniciar um treino específico para meia maratona, qual o parâmetro? Que você esteja correndo pelo menos 1 hora confortavelmente. E o que é correr 1 hora confortavelmente? Amanhã a gente ir lá para a USP e fazer 1 hora no trotinho leve. Legal. Sem compromisso. Independente de ritmo. Fazer 1 hora correndo direto. Aí sim, estou preparado para iniciar o ciclo da meia maratona. Porque a gente não começa o ciclo com 18 km na meia. Começa a 12, 10, 12, 1 hora, 1 hora e 20, né, Rô? E assim vai. E o passo... no longão, né? Isso no longão. No longão, é isso. Tá. No treino ao longo do final de semana. Não na semana inteira, não é na semana. E aí, para treinos durante a semana, pelo menos de 3 a 4 treinos de corrida na semana. Legal. Para quem quer fazer uma meia maratona com qualidade, então o 4º treino acaba sendo essencial também. Fazer, além do treino de velocidade, o treino de ritmo, fazer o treino de rodagem a mais também. Então, quer correr melhor, vamos correr um pouquinho mais. Transferindo para a maratona, na DPN nós usamos de 16 a 20 semanas.
É bastante coisa também. Muito. Mas não começa também com treinos muito longos. Eu trabalho com corrida há 25 anos. E todo ano a gente revê os processos, vê se eu aumento, diminuo uma coisa ou outra. E a gente tem visto, principalmente nos corredores mais experientes, falar, vou fazer a maratona, 16 semanas. 4 semanas pelo menos para entrar no ritmo do ciclo da maratona. Então, a gente perdeu um mês praticamente de treinos. Assim, não estou dormindo tão bem, não estou se alimentando tão bem, não estou fazendo treino de força tão bem. Então, essas 4 primeiras semanas, você já está recebendo lá que você vai para a maratona, só que ainda não está dentro. Não posso falar aqui que tem uns alunos, mas Então, o sono é muito importante nisso aí. O sono é muito importante. O sono é o reparador, né? Legal demais. O sono é o reparador. E assim, quer fazer esses aqui são, pessoal, que nós colocamos slides. Quer fazer como fazer o 100% melhor. Então, vamos lá. Treino de 16 a 20 semanas, 2 a 3 treinos de força por semana, o acompanhamento nutricional, que é muito importante, muito essencial. Importante. Com certeza. Fazer recover pelo menos uma vez por semana. Recover seria a fisioterapia, fazer uma massagem para soltar. A gente trabalha muito tempo sentado, vai lá dar o estímulo de corrida, potencializa muito dores musculares, dores na lombar. Então, o recover é muito importante também. E aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, fazer check-up e exames complementares, que é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, eu já corro há muito tempo e sou saudável. Só que eu fui na médica, na nutróloga que me acompanha há um mês mais ou menos, minha noiva está aqui, está como prova, e tomei uma bronquinha lá por estar fazendo pouco fortalecimento, preciso ganhar mais massa muscular. Então, a gente acha que está sempre fazendo a coisa certa, né? Mas sempre tem uma coisinha para melhorar. E principalmente às vezes na hidratação, que a gente hidrata pouco. Então qual que é aquela continha de hidratação, Gui, que é 0,30 vezes o peso? Isso mesmo. Porque assim, a hidratação hoje, né? A hidratação ela é importante não só para a nossa vida como atleta amador, mas sim para a nossa vida real mesmo. Porque o nosso músculo... Para o corpo funcionar, né? Para o corpo funcionar. O nosso cérebro precisa de hidratação, o nosso rim precisa de hidratação, os nossos órgãos todos precisam de hidratação, e é interessante que é o que a gente mais peca, né? E por quê? Porque a gente brinca dentro de consultório hoje, uma brincadeira saudável de virar e falar assim, a hidratação é como se fosse o sal da comida, assim. Quando ele está lá, você nem sente. É uma coisa muito comum. Quando você retira ele, a comida fica sem gosto. Então, por quê? Porque ele como que eu vou dizer? É um parâmetro muito simples e rápido, e a gente não consegue precisar ele tão forte assim. Então, o consumo mínimo hoje de uma pessoa que está treinando é no mínimo 3 litros de água a dia. Porque com a perda líquida do treinamento tem que aumentar ainda mais, né? Com certeza. Aí, quanto mais a progressão vai acontecendo aqui nessas semanas, e principalmente nessa aqui de 16 a 20 semanas, mais essa responsabilidade vai aumentando. O nosso corpo, eu sempre digo que ele é inteligente. Então, por mais que a gente, às vezes, parece que a gente coloca outras coisas como grande importância, a alimentação ela vai ser básica. Então, você vai sentir mais fome quando você começar a treinar mais forte também. Você vai sentir mais dores, e as dores também têm a ver com a alimentação. Isso. Você vai sentir cansaço e também tem a ver com isso também. Sim. E a questão de suplementação? É essencial, ou na alimentação do dia a dia dá pra gente ter um bom parâmetro já, uma boa qualidade de consumo de nutrientes e calorias assim? Essa é uma boa pergunta, uma excelente pergunta, na verdade. O que acontece? Hoje, a suplementação, ela nada mais é que algo complementar. Então, ela não é o parâmetro principal. Então, não adianta nada eu suplementar o meu paciente e a alimentação dele está muito básica. Como também não adianta nada ele ter uma alimentação básica e não ter uma suplementação. Os dois eles atuam em conjunto, é como se fosse o exercício físico e a alimentação. Os dois são complementares hoje. Então, se você quer entregar algo de qualidade, ter um bom desempenho, um bom resultado, um bom pós-treino, uma boa recuperação, um bom recover, normalmente a gente acrescenta sim a suplementação. Então, ela não é prioridade, a alimentação em si é a prioridade hoje. Então, quando a gente vai falar de alimentação em si, hoje, vamos dividir a nossa alimentação, porque a maratona ou a meia maratona ela não acontece agora.
Ela acontece desde quando a gente toma a decisão, primeiramente, e depois acontece com os treinos e etc. Para isso, a gente precisa de nutrientes. Esses nutrientes a gente precisa dividir-los. Então a gente precisa dividir eles e bater esses nutrientes todos os dias. É o famoso, vou bater meu pré-treino aqui, porque senão meu treino não vai sair. Aí como que dá para dividir os pré-treinos, por exemplo? Agora vamos dividir os pré-treinos, intratreinos, durante o treino, né, que é o intra, e depois o pós-treino. Pré-treino hoje a gente precisa de um carboidrato de rápida absorção. Um carboidrato de rápida absorção. Então, pode ser, por exemplo, um doce de leite. Ou uma sacarose, por exemplo, que é o mel. Tá vendo que dá para usar na alimentação? Beleza. Só que nenhum dos dois eu consigo comer porque a minha vida é corrida. Aí eu acrescento um gel de carboidrato. Temos marcas incríveis, inclusive aqui hoje também, que são géis mais clean label. Clean label tem a ver com géis mais naturais. É um adoçante natural, então a gente sai um pouco dessa dinâmica de, nossa, produtos industrializados, não pode acrescentar? Pode sim, hoje a atualização, como está vindo essa atualização, está sendo uma coisa muito viável para nós como atletas. Então a gente pode acrescentar o gel intra-treino, aí a gente faz 30 minutos antes. Aí qual a quantidade? Bom, aí depende de cada caso. Depende da quantidade de treinos, né? Isso, depende da quantidade de treinos, depende da intensidade, depende de qual pace que ele quer buscar, etc. Quanto maior o pace, mais carboidrato ele vai usar. Quanto menor, menos carboidrato. Quanto mais treinado ele estiver, mais absorvido vai ser esse carboidrato. Quanto menos treinado, menos absorvido vai ser. Ok? Uma dúvida também que até eu como corredor tenho. Hoje em dia tem muito gel com cafeína, né? Sim. E vira uma bomba de café. A gente às vezes consome aí num treino 3, 4 géis com cafeína, acaba a quantidade de cafeína ser grande, gera um desconforto estomacal. Isso aí tem bastante gente passando por isso hoje em dia. Comum, né? Então, como fazer? Eu gosto de dividir cada 2, por exemplo, no domingo na maratona, cada 2 géis sem cafeína, um com cafeína, mas para dar um estímulo maior assim. Mas tem uma regra ou uma dica especial aí? Tem sim. Ó, segundo todos os parâmetros, todos os estudos hoje, classe A são os estudos com mais evidência. 400 miligramas hoje por dia é o máximo que a gente pode consumir. Por exemplo, hoje a gente consome só que a gente está falando no dia, né? Então a gente toma aquele cafezinho da manhã, né? O pré-treino, interessante, tudo mais. Pega o gel de carboidrato, pensa numa meia maratona aqui. A gente já vai para uns 4 a 6 géis de carboidrato. Pensa numa maratona, a gente já vai para uns 8 a 12 géis de carboidrato durante a prova, porque a gente consome depende de cada um também, né? Não sei qual que é o seu parâmetro hoje, mas a cada meia hora, 45 minutos, tem gente que consome, tem atletas meus, por exemplo, que consomem a cada 6, 7 quilômetros, só para não fadigar naquele famoso 35 quilômetros, sabe? E aí, beleza, agora voltando nessa parte de cafeína. A cafeína, ela é interessante, ela é boa, ela diminui fadiga, ela aumenta nosso foco, concentração relacionada ao treino e ela melhora também algumas articulações relacionadas à oxigenação. Então a gente fica mais bem treinado, a gente se sente mais forte mesmo. E também tem o fator neural, que é uma adrenalina forte que dá na gente. Porém, hoje, para os meus atletas, eu costumo colocar no máximo 200, é o máximo. Então, os 2 géis de carboidrato, um intra-treino e um no final do treino. Como demora de 15 a 25 minutos para absorver, então eu coloco nos 2 km finais. Na hora que está acabando mesmo, só para de força. Isso, então, pessoal, tomem cuidado com o gel. Se for consumir bastante gel, evitar muito de cafeína, que pode dar algum problema estomacal. Essa estratégia foi boa, de a cada 3, 4 géis, um só com cafeína, é interessante demais. Boa. Ok, pessoal, quando eu sei que estou pronto para iniciar, estou apto, né, para iniciar o ciclo de maratona. Isso é uma dúvida muito comum, e isso é um dos temas assim, principais de hoje aqui, né? De quando passar, dar esse pulo, esse salto dos 21 para 42. A gente ficou com medo de colocar um slide aqui, alguma coisa, que vai ter gente que fala, pô, não fiz nada disso e tem a maratona domingo, o que eu vou fazer, né? Mas aí não, você vai para a sua prova lá, se prepara. Agora não é o momento de ficar nervoso. Não se preocupa. Vai fazer sua prova. Sempre dá para encaixar, melhorar alguma coisa ou outra, né, pessoal? Então, buscar orientação de treinamento é importante, buscar orientação nutricional também, fazer lá o recovery, é tudo muito importante. Então, a primeira questão, você quer mesmo fazer esse desafio? O que acaba acontecendo com alguns alunos? Meu amigo vai fazer a maratona, eu vi na internet que tem muita gente fazendo maratona, então eu quero fazer maratona mesmo. Mas será que você mesmo realmente quer fazer a maratona ou você está indo no embalo dos outros, né? Tem que pensar muito bem.
Porque eu falo, ó, se pensa lá no quilômetro 38, como que você vai estar? Vai estar tudo bem? Você vai estar tranquilo? Vai estar conseguindo fazer tudo o que você quer? Está disposto a abdicar de algumas coisas durante 4, 5 meses, né? Porque esse é o tempo do treinamento. Então, grande maioria das sextas-feiras vai ter que ser mais light aí. Ah, não, saio com meus amigos toda sexta. Então, é melhor não colocar uma maratona na sua vida, né? Com certeza. Porque senão não vai dar certo. Com certeza. É um desgaste muito grande para o corpo, né? Então, a gente tem que saber que o corpo vai ficar inflamado. Então a gente tem que recuperar. Não dá para fazer mais ou menos, né? Com certeza. E aí a gente fica pensando como vai ser o final de semana dessa pessoa. É isso. Uma coisa interessante também, é importante a gente ver que não pode fazer muitas provas durante o ciclo da maratona, porque perde um dia de recuperação. As provas geralmente são no domingo, você durante a sua semana fica mais curta de treinos. Então encaixa lá na programação 1 ou 2 provas aí no meio. Posso fazer uma pergunta interessante para você? Se eu quero fazer a meia não, vamos pensar na maratona mesmo. Se eu quero fazer a maratona, quando eu começo a diminuir a intensidade dos meus treinos? Intensidade de volume ou de intensidade? De volume. O volume há 3 ou 4 semanas, depende do ciclo, né? Entendi. Mas em geral, 3 semanas antes já começa a cair, e aí a gente entra na fase de polimento, que aí entra mais treinos por ritmo e com a quantidade menor. E qual o motivo em si? Para eu chegar descansado e dar o meu máximo? Para chegar descansado. Ou é para a recuperação? Não, como que funciona? Porque se a gente... Depende ao tipo de periodização, né? A gente lá na DPN, a gente usa uma periodização cíclica, né? Que tem alguns picos de elevação de quantidade. Então, a 3 semanas da prova, se dá o último pico maior e depois já começa a descansar o aluno, o corpo já passou para aquela situação, aquele estímulo maior, então até psicologicamente é legal, para adaptação do corpo também é legal, e você tira o pé 2, 3 semanas aí para chegar com polimento, com ritmo, e evitar lesão, evitar que chegue cansado lá na frente também, aluno. E o crescimento nunca é linear, tipo, eu faço 10, aí na próxima semana eu faço 15, aí na próxima semana eu faço 20. Então, dentro do crescimento ondulatório, ele tem 2 crescimentos lineares. Ok. Então, ele vem num crescimento, chega no pico, cai bastante, Ok. e volta para outro pico, sempre com quantidades de estímulos maiores também, tanto de intensidade quanto de distâncias. E assim que a gente vai descobrindo que ritmo que vai correr a prova, quanto que a gente vai conseguir estar lá na frente no ritmo, e pensar, pessoal, também em correr devagar. Porque a grande maioria dos corredores não sabem correr devagar. Com certeza. É só porrada. Sim. Então, deixa o corpo lá correndo, dá volume, para maratona principalmente, né, pessoal? Faz volume, deixa o corpo mais tempo em Então eu tô tranquilo, só corro devagar. Então gostoso correr devagar? Tô nessa aí. E não tem uma regra definida. Quantas meias você já fez? 1, 2, 3, 4, 5, para dar esse passo para a maratona, né? Não existe essa regra. Mas é bom você ter passado por esse estímulo de fazer meia maratona, que é o dobro. Então, nunca fiz meia maratona, já vou fazer maratona. Acho que é um pouco precipitado, né? Faz algumas meias, sente a quantidade, vê como que é o processo, todo o processo de treinamento, e depois dá um passo a mais, porque é muito importante para respeitar o corpo. E também provas, não vai acabar amanhã a prova, né? Vão ter provas para sempre. Então, respeite o seu corpo, porque corrida, a gente fala, corrida para sempre, né? Para fazer e se lesionar, porque corre o risco de lesão, né? Foi uma frase que é importante, né? A partir do momento que o esporte começa a te cobrar, ele não é mais esporte. Mas hoje em dia, os atletas amadores tem muita cobrança, assim, né? Com certeza. O mundo hoje cobra, né? Então a rede social se coloca lá, vou fazer maratona, aí o pessoal já começa a te olhar, tem feito longão, fortalecimento, E esse pace aí, tão pequeno? Isso aí. O histórico de lesão também é importante, porque assim, se você tem alguma lesão recorrente, é legal você recuperar 100% para depois começar um ciclo de maratona, para que esse ciclo tenha mais qualidade e a gente consiga que ele faça uma progressão segura sem retorno dessa lesão, porque quem já se lesionou tem um risco maior de ter a lesão de novo. Tem algum caso assim que você pode dizer como que foi essa progressão dessa lesão? Você espera recuperar, coloca a bike, ela fica parada? Isso, a gente teve um caso de um aluno que vai até fazer a City Marathon, que em novembro ele me mandou uma mensagem que queria fazer a maratona.
Eu fiquei um pouco inseguro inseguro não, né? Discuti com ele, talvez seria um pouco prematuro, mas ele decidiu fazer. E a gente vai dar todos os parâmetros para ele estar realizando a prova. E tudo que eu falei para ele naquela mensagem aconteceu durante a periodização toda, né? Ele teve dificuldades, teve dores, só que assim, a gente vai ajustando o treino conforme as coisas vão acontecendo. E tiveram várias semanas que na planilha dele eu falava, definimos o treino longo durante a semana. Então foi caso a caso e ele está chegando para a maratona e vai conseguir fazer. Legal, mas por isso que ter o treinador é essencial, porque é só um momento, não é lançar um treino lá e fazer a quantidade, o chat GPT dá, né, o treino, mas é te entender e saber que momento a gente pode forçar um pouco mais, ou tirar o pé, ver como está finalizando o treino, ver se esse estímulo para você está funcionando, temos que mudar o formato. Entender a origem da lesão, que eu acho muito importante. Eu acho que uma das coisas que mais acontece em relação à lesão é exatamente isso aqui, é a água. Porque a desidratação é um dos parâmetros maiores, a gente não faz reposição de eletrólitos, a gente não pensa no sódio, a gente não pensa no potássio, e normalmente isso causa a lesão em si, né? Sim, aumento do volume para maratona é progressivo, mas acaba sendo que assim, você vai ficar 2, 3 semanas seguidas correndo um volume mais alto, então a recuperação tem que ser mais tranquila. Tem gente que trabalha em pé o dia inteiro, tem gente que trabalha sentado o dia inteiro, então a gente tem que ajustar na nossa rotina tudo isso, né? E todo mundo querendo baixar o ritmo, fazer rodagem mais forte, correr com os amigos, e assim a lesão aparece também. Com certeza. Beleza. Então, bora fazer as perguntas aí? Isso aí, ó. Comece desde já o planejamento e vamos encarar a CIT 2026. Legal. Tem alguém que está pensando em fazer a CIT ano que vem? Que vai fazer a meia amanhã, domingo, e fazer a maratona ano que vem? Renato, vai? Bora? Deixa no final. E aí, gente, vocês têm alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Pode fazer. Boa. Olha a pergunta. O Lê vai passar aí. Olha. Seu nome, por favor? Deixa no... Ana Paula, então você quer fazer a maratona? Ou tá sendo, ou estão te falando, vai. É o diabinho aqui do lado falando, vai na maratona. É pra ser. Então, pera, conta pra nós essa história. Fica à vontade. Tudo bem, gostei. Era pra ser esse ano, só que por conta da correria, da nossa rotina, né? Trabalho, faculdade, eu falei, não vai dar, não tô com cabeça pra isso. A questão de treino não tá dando muito pra fazer um encaixe de treino. Falei, não, vamos protelar, vou mudar a inscrição para 21 e vamos assim mesmo, vamos que vamos, pelo menos para fazer a prova. Boa. Então, assim, a minha dúvida é a seguinte, em relação a fortalecimento para corredores. Como é que é feito esse fortalecimento? Se é feito um fortalecimento numa academia, ou, por exemplo, a gente tem muito aquele negócio das mini bands, fazer treino com elástico. Como é que seria o treinamento para fortalecimento de um corredor? Boa. Tem muitos estudos que, sim, dizem que tem estudos em cima de treinamento de força em máquina de aparelhos, tem muitos estudos como pliometria, também são muito importantes, mas se você fizer, eu quero começar a fazer um ciclo de maratona, vou encaixar uma rotina de exercício. Se você fizer exercício na sua casa, com mini band, colocando alguns estímulos de peso também, que é muito importante, você já vai ganhar então um ganho de força muscular. Tem o ideal e tem o que dá para fazer, igual você encaixar na sua rotina. 4 vezes de corrida, 3 treinos de força, e trabalhar, estudar. Então, o que dá para você encaixar, nem que seja o básico da sua rotina, de fazer um trabalho de força lá na academia, intercalando com dias de corrida, ver qual dia fica melhor para você encaixar, é legal, porque assim, não precisa fazer para você não ter uma prevenção de lesão, você fazendo um fortalecimento básico já vai ser legal. Claro que assim, quero melhorar meu tempo, quero ganhar 10 segundos por quilômetro, aí sim, você começa a pegar alguma coisa específica. Vamos fazer com saltos, com pliometria, uma coisa um pouco mais agressiva e mais focada. Mas para a gente, ser humanos normais, que quer correr ali para 6,20, 6,30 por quilômetro, um fortalecimento básico já vai te ajudar bastante. Mas é essencial fazer, porque ele vai te dar proteção, vai ajudar a ganhar massa muscular e vai evitar um pouquinho mais de lesão.
Em relação a, por exemplo, você vai lá, você vai para uma academia, você tem tempo para fazer uma academia. Esses treinos para corredores, ele tem que priorizar mais, por exemplo, a baixa carga e aumento de repetições. Como é que seria a questão da dosagem nessa questão? Isso. Que vai depender do tempo que você já faz treino de força também. No início, você pode fazer com uma carga baixa e mais repetições, de 15 a 20 repetições, mas você ganhando já uma base, 2, 3 meses já treinando, aí você começa a fazer treino de força. O treino de corrida é um treino de resistência. Então, na musculação, a gente tem que fazer um pouco de força. Senão, vira treino de resistência também e vai acabar atrapalhando, vira treino concorrente. Então, fazer treino de força de 10 a 12 repetições. E não é aquele treino que você vai ficar cansado que vai atrapalhar no treino de corrida. O ideal é que seja isso. Os treinos não virem treino concorrente. Então, aqueles lá que as 3, 4 últimas repetições são difíceis, esse treino é legal. Tá bom? De 10 a 12 repetições ali, 3 séries, chegando perto do polimento da prova, diminui para 2 séries, assim vai. Renato, você tem uma pergunta também, é isso? Fique à vontade. Pizza é massa? Gui, eu sempre falo com os alunos que pizza não é massa. Pizza não é massa, é diferente. Mentira? Por favor, não coma pizza antes de treinar, viu? Não, melhor não. Não, mas calma aí. Vou fazer uma pergunta agora capciosa para o nutricionista. Imaginei. Eu gosto de comer pizza, eu gosto de comer hambúrguer, eu gosto de comer junk food. Dentre os junk foods, qual que é o menos pior? O menos pior? Não sei, para essa situação, sei lá, falam que é um macarronadinho, beleza, macarrão longe, podia ser uma pizza, longe. Dá pra fazer uma estratégia de pizza assim, já aconteceu, porém a gente não pode ser no mesmo dia, o primeiro ponto, por conta da proteína. Então a proteína vai acabar atrapalhando, etc. É melhor um dia anterior e uma pizza mais tranquila, né? Por exemplo, uma pizza de atum, por exemplo, uma de brócolis, sem pensar em catupiry, algo que faz a fermentação, porque é exatamente isso que acontece. Nosso intestino fica um intestino sensível e a partir desse momento é o famoso pit stop no banheiro. Né? Gui, eu penso assim também. Lê, a gente gosta de correr, gosta de comer. Então, dependendo da fase do ciclo que a gente está, dá para você abusar um pouco mais, tomar cervejinha também. Mas aí, não, quero lá fazer minha maratona, minha meia direitinho, aí a gente abdica disso aí. Quem corre para comer? Eu também. Todos nós, inclusive eu também. Mas, na verdade, eu estou fazendo o contrário, eu estou comendo para correr. Eu como bastante, eu preciso correr. Você está comendo mais do que está correndo. Tem pergunta aí? Não, você botou o braço aquela hora, vira dúvida. Eu queria fazer uma pergunta, pessoal. Nós temos aqui 2 grandes profissionais. Obrigado. Treinador de corrida, nutricionista. Pergunta. A professora na escola sempre falava, toda pergunta é válida, não é isso? Não tem pergunta... Deixa eu fazer uma pergunta para o Gui. Faça. E o excesso de hidratação na prova também, que é uma coisa que pode acontecer. A gente sempre fala, hidrata, mas e se hidratar demais? Num dia que pode ser que esteja úmido, por exemplo, domingo, pode ter ser prejudicial também, se hidratar demais? Com certeza também. Aí a gente tem a famosa hiponatremia, né? Que é a perda de sais, minerais através do suor, porque a gente vai perder muita água, perdendo muita água a gente perde potássio e perde sódio também. Então o ideal é pensar sempre 3 dias antes, fazer uma reposição de eletrólitos tranquilamente nos nossos famosos 2 a 3 a 4 litros, fazer uma reposição. Hoje eu atuo assim com os meus pacientes e 1 hora antes da prova não consumir mais água mesmo, não tomar mais água, a gente também não ficar com vontade de ir ao banheiro e não acontecer essa hiponatremia. A prova nunca é no dia, todo mundo sente como se fosse no dia, mas a prova acontece 3, 4 dias antes, a gente já começa a fazer. Então, por exemplo, no domingo eu vou correr, hoje eu já fiz a minha reposição de eletrólitos, estou usando a dobro, já fiz essa reposição, e aí eu já vou fazendo nesses dias assim, aí 1 dia antes da prova eu já vou diminuindo um pouco. Boa dica. Então, pessoal, se preparem para a prova de domingo. Tem mais uma questão? Boa pergunta. Boa. Renato, tem uma pergunta. Boa, Renato. Capricha aí. Falou da pizza, o Renato já apareceu. Qual é o seu nome e a pergunta, por favor? Meu nome é Luca, eu estou cursando nutrição também e eu queria fazer uma pergunta para ele. Bora. O salário, quanto ganha o nutricionista? Não pergunta isso, senão você vai desistir da profissão. Eu gosto muito. Estou pronto para uma prova longa
21 km, por exemplo, Top. quanto tempo antes, quantos dias antes você começa a ingerir mais carboidrato para a prova? Bom, eu digo que eu espero que você ingira pelo menos as últimas 48 horas. E diminuir a quantidade de proteína, tá? Vai diminuindo proporcionalmente. Por quê? Porque a proteína, pensa comigo, a proteína ela demora até 12 horas para ser ingerida. Então, se você, no dia anterior, é o dia que normalmente a gente não dorme, por exemplo, que a gente está muito nervoso e tal, sábado, por exemplo. Então, a gente coloca macarrão, que é um carboidrato excelente, em alta quantidade, só que o macarrão, normalmente, a gente coloca carne também. Então, diminui a quantidade de carne e não tira o sódio, não tira sal, porque você vai utilizar esse sal também. Então, é pensar sempre 4 dias antes esse aumento progressivo aí. Tem que ser pelo menos uns 60% da dieta, assim. E aumenta bastante, tá? Pode colocar, e principalmente nos 21, você vai usar basicamente 20 gramas por quilo de peso por hora, assim. É certeza. Beleza? Isso aí, boa prova. E foco, hein? Como você precisa ser um bom nutricionista, essa pergunta foi muito boa. Boa. É isso, né? É isso. Alguém tem mais Alguma mais questão? Perguntaram aqui ao primeiro da live, aqui foi o Beto, se eu não me engano, né? Boa. Perguntou sobre a contratação do nutricionista, ou seja, quanto tempo antes de uma prova eu preciso ter acompanhamento nutricional? Boa. Aí que entra exatamente naquele quadro lá. Pelo menos 4 a 5 meses, até 6 meses antes é o ideal, assim. Dá pra fazer com 3 meses? Dá, mas vai ficar puxado. Vai ficar puxado demais. Esse sorriso Vamos olhar. Eu vou voltar na nutricionista essa semana e tenho 3 meses para a prova. Isso, vai ficar puxado, já espere que vai ficar. Mas faz parte, faz parte. A gente tem visto, por exemplo, domingo vamos ter lá na prova quase 25 mil pessoas. Se a gente pegar essas 25 mil pessoas, infelizmente talvez 40% não correm com orientação, não correm com orientação nem de treinador, nem nutricional. Dá para fazer tranquilo, sim, dá para ir lá e fazer, mas talvez daria para fazer melhor, com mais segurança. Porque a gente, fazer uma distância como a meia, como a maratona, é um risco, assim, é uma agressão ao corpo que precisa ser planejada, precisa ser respeitada. A gente precisa respeitar a distância, né? Então, uma coisa legal é você procure hoje a gente tem muitas, assim como a nutrição, muitas empresas de assessoria esportiva, treinadores que passam treinos de corrida, à distância, presencial, tem grupos. Mas vale a pena se pesquisar um grupo aí, vai fazer o treino com orientação, que vai ser mais seguro para você. Vai procurar nutricionista também, né, Gui? Tem vários tipos, perto de casa, longe de casa, online, em outros países. Mas acho que vale a pena a gente respeitar e não banalizar a maratona e nem a meia maratona. A gente tem tido alguns casos, infelizmente, que não são bons, não são legais, e tem que respeitar o seu corpo e a corrida é para sempre, pessoal. Então não tenha pressa de fazer maratona. Maratona é uma distância bem agressiva ao corpo, então tenha paciência, né? Eu acho importante, né, esse cara, ainda mais que agora a corrida está cada vez mais popular, as redes sociais ampliaram isso, a gente quer cada vez mais e mais corredores, mais pessoas descobrindo o poder transformador da corrida. Porém, como você disse, com responsabilidade. Isso. A gente vê, só um detalhe, há uns 4, 5 anos atrás, antes da pandemia, a média de corredor, principalmente maratonistas, entre homens e mulheres, era a partir dos 35 anos, 35 para frente, de meia maratona. E baixou muito da pandemia para cá. Isso é muito bom, só que o que acontece? O pessoal mais novo é muito ansioso, né? Então tem uma galera nova aí querendo fazer maratona já para ontem. Então não tenha pressa, pessoal. Respeite sua fase de vida também. Eu corro há 25, 26 anos, demorei 10 anos para fazer minha primeira maratona. A galera tem feito aí com 1, 2 anos de treino. Então espere, curta bastante, você vai poder estar correndo aí daqui 10, 20 anos. A corrida é para sempre, né? E usar a tríade também sempre para tudo que a gente for fazer na vida. Alimentação, saúde mental, exercício físico. Tudo que a gente for fazer relacionado ao esporte, se ter essa base bem consolidada e construtiva, a pessoa vai alcançar com certeza a sua melhor versão, independente de onde ela esteja, né? É isso. Independente de ritmo, pace, cada um na sua, vai correr para você. Domingo vai largar lá, a gente vai estar fazendo uma coisa para nós. Isso é muito legal da corrida, porque é isso, a gente faz por nós. A gente cuida da casa, cuida do trabalho, cuida dos filhos, mas ali na hora que larga, ali somos nós, e aí vai. Com certeza.
É você contra você mesmo. Mas se você falou do tempo para fazer a maratona, hoje mais cedo antes de você chegar, tinha que o pessoal perguntei, primeira maratona? Primeira, eu perguntei, quanto tempo vocês correm? O cara falou, 10 anos. Aí eu falei, É isso. Você falasse primeiro, será? Mas, Se alguém vai fazer que está treinando há pouco tempo, tudo bem também. isso eu ia falar. Mas, Eu tinha até a mente um pouco mais fechada sobre isso, depois de acompanhar outras histórias, eu entendo que cada pessoa é única, se a pessoa vai correr ou vai caminhar, aos 40 anos. Cada um tem a sua história, a sua necessidade, o que importa é fazer bem para a pessoa. Porém, tem um formato para ser o ideal, mais seguro, mais saudável. é isso. E é isso. Cada um faz o que quer. Com certeza. E boa prova para todo mundo domingo, independente de ritmo, pace, líder. Vai ficar só nos bastidores esse ano? Não, vou correr maratona. Vai maratona? Maratona. Primeira, segunda, terceira? 17ª maratona. Só para reforçar. 17 vezes maratonista, hein? 17, Caramba. Mas vai correr aqui? Vou na meia. Já fez aqui com a gente a prova? Não, essa prova não, é a primeira vez. É a primeira Qual que é a vez que eu estratégia que você vai usar na sua prova? Você é nutricionista para você mesmo. Você é seu próprio nutricionista ou você tem alguém que te acompanha? Não, eu sou meu próprio E nutricionista. você, Daniel? Você é seu próprio treinador? eu sou meu treinador porque assim, eu faço os treinos que eu passo para os alunos, porque tem que funcionar para mim para funcionar para eles. A mesma coisa. A estratégia é a mesma, colocar gel de carboidrato antes, com a cafeína antes somente, no final colocar essa cafeína novamente, só para dar aquele gás e tentar ficar entre os 100 aí, né? Pegar essa medalha tão famosa aí. Mas olha, é a minha 17ª maratona, mas dá friozinho na barriga, como sempre, ainda mais vindo aqui hoje falar com vocês. Sempre é especial, né? Fazer maratona, fazer provas, né? Muito especial. E a gente trabalha, ama com isso, tá ali no clima, é muito legal. Ontem nós fomos jantar massa, aí eu falei, já quis bater uma massinha para já começar a montar o carboidrato. A prova é domingo, na quinta a gente já começa ali, já entra no clima da prova. Parece que o corpo que vai te levando para lá, olha que interessante, é isso mesmo. A alimentação, a gente sempre brinca que não é a alimentação que controla a gente, é a gente que controla a alimentação, isso é muito importante. Temos aqui um exemplo. Alberto, quantas maratonas? Lê? Dá o microfone para o Alberto. Vem cá, Alberto, vem aqui mais comigo, por gentileza. Bem-vindo. Quantas maratonas, cara? 61. Uau, parabéns. 61 maratonas e subindo, e contando. Isso aí, Albertão. Alberto é um exemplo para todos nós aí, de atleta, dedicado. Tem regularidade ou tem alguma questão por isso? Só para o pessoal saber. Posso revelar a idade? Sim, porque eu faço aniversário semana que vem. Boa. Aê! Parei 68 anos. Boa. 68 anos, 61 jovem, tá jovem Tá demais. quase chegando. Tá equilibrando, é verdade. Equilibrando, já vai fazer, ó. Estamos autorizando por você, viu? Isso aí. É bom demais. Boa. É para todo mundo, todas as idades, todos os corpos, todos os peitos, todo mundo se encontrando. É isso. Mais alguma última pergunta para a gente Pergunta para encerrar? Dúvida uma. Alberto, alguma dúvida para maratona? Alberto, 60 e poucas maratonas, né? Maratona é humildade. É Quando isso. você acha que você está estourando a boca do balão, você não vai. Humildade o tempo inteiro, cabeça no lugar e não é faca nos dentes. E Vai devagar. respeitar a distância, né? A gente fala, se fizer tudo direitinho, a maratona vai ser difícil. Não tem segredo. Foi perfeito. Então, olha, salve de palmas para o Dani e para o Guilherme. Obrigado, gente. Boa, valeu, foi ótimo. Muito obrigado pela companhia. Sigam eles nas redes sociais, ao Daniel Neves, DPN Run, _Guilherme Pamplona. Boa. Isso aí. Valeu. E vem os próximos, parabéns, boa prova a todos aí. Boa prova, gente. Curtam bastante essa festa da corrida. E obrigado a Iguana por trazer eventos tão bons pra gente como corredor, como treinador. É um orgulho estar participando desse evento. Ano passado foi tão lindo, né? A prova largou direitinho, prova qualidade, medalha linda para todos nós e assim vai. Então parabéns a Iguana e muito obrigado sempre. Obrigado também, Iguana. Obrigado a Dobro. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Valeu. Valeu, bom demais. E ó, já na sequência também a Simone. Simone tá por aqui já? Valeu. Deixa eu ver. Simone. Valeu, hein? Simone, né? Chamar o... Então pronto, se quiser já subir pra gente já conectar um no outro, pra aproveitar a nossa plateia, ninguém vai embora, hein? Porque aqui é coladinho um conteúdo com o outro. É você na USP Maratona 2025. Valeu. Com vocês agora ela. Bora. E talvez você não conheça agora. Tá vendo? Valeu, nego. Valeu, mano. Ela é, gente, Olá, tudo bem? Prazer. uma mulher que é atleta olímpica. Eu adoro falar isso.
Acho tão legal. Deu certo? Ficou Eu legal? não sou atleta olímpico, mas eu posso dizer que eu sou um locutor olímpico. Tentei puxar na hora Eu que dava, trabalhei tá na ligado? Olimpíada. Trabalhei lá no vôlei de praia.